Muito bem, meus amigos da TV Educar, estamos de volta aqui nesta sexta-feira com mais um bate-papo da imprensa. Como eu falo sempre aqui, é uma alegria estar de volta diante da sua tela, diante de você, meu amigo, minha amiga, que acompanha aqui a nossa TV Educar, que está com uma programação sensacional aqui na cidade de Ponte Nova. Quem tem o prazer de vos cumprimentar é a Batista da Silva, ao lado dos meus amigos, né, e ao lado dos convidados também, todas as semanas aqui no bate-papo da imprensa. Olha, é uma semana meio conturbada, a questão da violência, segurança pública, tivemos aí tiroteio, infelizmente, né, convivendo com essa situação aí, que eu falo que não é um privilégio de Ponte Nova, acho que o país todo vive essa incerteza, essa insegurança por parte do cidadão, né? Porque o problema é quando é via pública, né? Se ele está ali numa boa, né? Às vezes toma uma bala perdida. Quando se resolve entre eles, vamos lá. Então é muito complicado. Mas é um assunto que a gente pode abordar num próximo programa aqui na TV Educar. Tá legal? A Isabela Ottoni comanda o jornalismo, ao lado da Fernanda Lopes. Também conosco o Ednei Erasmo, na central lá de áudio. Gerson Café, né? Também está aí dando suporte aí em nosso sistema de áudio. Alexandre Sami é o nosso amigo aqui dos estúdios. Por isso que as histórias de nosso programa sempre são voltadas para ele, que está mais próximo aqui da gente, né? O Alexandre Sami. Gustavinho comanda lá os nossos figurinos, a recepção. E o nosso Gustavo também comanda aqui o nosso diretor administrativo. Eu vou convidar para fazer parte comigo essa tarde, como todos os programas, ele, Luiz Donizete, meu parceiro. Um abraço, Luiz. Um abraço, Batista. Um abraço aí, amigos da TV Educar. Mais uma sexta-feira. Nós estamos aqui para a gente levar aí assuntos importantes. E esse assunto que nós vamos tratar hoje aqui é importantíssimo. Eu acho que nós já falamos desse assunto aí no programa passado, né, em outros programas, e nós vamos aí reforçar, né, essa situação e esse problema aqui no nosso programa. Um abraço, obrigado pela sua participação aí. Também lembrando que Lucinho e Simplício estão aí na nossa retaguarda. Nós agradecemos a esse povão maravilhoso, né, que nos dá audiência, e temos aí a nossa equipe de trabalho nesta tarde de sexta-feira. Segunda-feira, às 3 horas, tem a reprise. Normalmente, muitas pessoas não assistem na segunda. Eu tenho contato, né, com muitos telespectadores. Eu assisti seu programa na segunda-feira. Então é muito relativo, ou hoje ou na segunda-feira. Vamos falar hoje sobre show. Para Cidina tá aí hoje, gente. Vamos dar alguns abraços no segundo bloco do programa. Olha, o mês passado, outubro, nós comemoramos o Outubro Rosa. Inclusive, nós tivemos uma participação aí efetiva, né, de pessoas, de funcionários, lá na Praça de Palmeiras. As mulheres, né? Agora chegou a vez dos homens. Quando se fala dos homens, evidentemente relacionado ao Novembro Azul, é o câncer de próstata. E é um tema que nós vamos abordar no programa de hoje. Espero que você, homem, você mulher também, deve incentivar o seu marido, né, o seu companheiro, o seu filho, a fazer os exames preventivos. É por isso que nós estamos recebendo aqui hoje no programa o doutor Leonardo, que atende no Hospital Arnaldo Gavaza Filho, e nos deu a honra da sua visita aqui no bate-papo da imprensa. Prazer em recebê-lo, doutor. Prazer é meu, cumprimentar todos os telespectadores, é um grande prazer estar aqui e espero que eu possa, com essa entrevista, estar esclarecendo algumas dúvidas e estar alertando os homens para que aqueles que não fizeram comecem a fazer os exames preventivos. Doutor, aquela pergunta clássica, né, básica, o que é a próstata? A próstata é uma glândula exclusiva do homem. É uma glândula que fica localizada abaixo da bexiga, pesa em torno de 30 gramas. Ela atua na função reprodutiva. Ela produz substâncias que vão nutrir e ajudar na motilidade dos espermatozoides. Então a próstata fica localizada abaixo da bexiga, é uma glândula. A urina ela é cortada pelo canal da urina. Então quando a gente vai urinar, a urina passa dentro da próstata e sai pelo pênis. Diante disso, se essa próstata tem alguma alteração, a gente vai ter alguns sintomas. A gente vai falar mais sobre sintomas de algumas doenças, mas só pela anatomia a gente já pode entender. Porque essa próstata, se ela crescer, pode fechar o canal da urina. Então esse paciente vai ter alguma dificuldade para urinar. Perfeitamente. Ô Luiz, por favor. Outro problema também, doutor, qual é a incidência do câncer de próstata no homem e os fatores de risco e preventivo? Qual que é? O câncer de próstata é o segundo câncer mais comum no homem. A estimativa do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, em torno de 70 mil homens terão câncer de próstata no ano de 2016 no Brasil.
essa incidência só vem aumentando ao longo dos anos. E tem em torno de 10 mil mortes. Num grupo de 6 homens, 1 em cada 6 irá ter a doença. Então, esses números mostram para a gente que é uma doença com incidência muito grande. E que também tem uma mortalidade muito grande. Por outro lado, nós temos 95% dos pacientes, quando é feito o diagnóstico na fase inicial, podem ser curados. Então, é uma doença que tem grande incidência, mas que também tem uma grande chance de cura, desde que seja feito o diagnóstico na fase inicial. Muito bem, doutor Leonardo, aqui no bate-papo da imprensa do Hospital Arnaldo Gavazza, ele que é natural de Abricampo, só para a gente lembrar aqui, né, doutor? Mas está radicado aqui em Ponte Nova, né? Já há 10 anos que eu estou em Ponte Nova. Ah, ótimo. Muitas pessoas que estão nos assistindo, evidentemente, que conhecem aqui o doutor Leonardo. A questão da idade, doutor, por que a partir de tal idade tem que se começar a preocupar em relação ao jovem, do adulto, do idoso? Como que essa questão da idade procede nesse sentido? A idade é o seguinte, nos últimos anos houve uma mudança. Os homens a partir de 50 anos, até então a partir dos 40, 45 anos, que começavam a fazer exame preventivo. Nos últimos anos, através dos estudos, notou-se que pode ser feito a partir dos 50 anos. Então, a partir dos 50 anos, o homem deve começar a fazer o exame preventivo do câncer de próstata. Com 2 exceções. Aquele homem que tem história familiar positiva, o que é isso? Aquele que tem história de um pai, um irmão, um tio que teve o câncer de próstata, deve começar a partir dos 45. Por exemplo, se você tem um parente com câncer de próstata, você tem uma chance 2,5 vezes maior de ter o câncer. Aqueles que têm 2 parentes, tem um pai ou um tio que teve, tem uma chance 5 vezes maior. Quem tem um pai, irmão, tio, 11 vezes maior. Então, o fator genético é um fator de peso aí na incidência da doença. Outros pacientes que devem começar a fazer o exame preventivo mais cedo são os pacientes negros. Não se sabe explicar bem o porquê, mas a raça negra tem uma incidência maior de câncer de próstata. Então, os pacientes negros e com história familiar, a gente começa o exame preventivo a partir dos 45 anos. Quem não é negro e não tem história familiar, a partir dos 50 anos começa a prevenção. Cientificamente não foi explicado ainda por que o negro tem essa incidência, então, né? Não. Sabemos, os estudos mostram que, comparando o homem branco com o homem negro, o negro tem mais câncer de próstata. Luiz Donizete. Doutor, a idade pode ocasionar isso também em pessoas com uma idade mais menor ou não? Sim. E não é regra, né? Mas esse câncer que a gente está falando, chamado adenocarcinoma, que é o mais comum, que tem essa incidência de 70 mil casos por ano, adenocarcinoma de próstata, que atinge essa faixa etária. Existem outros tumores na próstata que são muito raros e, por serem tão raros, não existe assim, tanto foco para eles, entendeu? Ah, entendi. E o diagnóstico? Eu quero saber quais os principais sintomas que a pessoa apresenta para... não é nem... também pode ser uma doença assintomática também, doutor? Sim. Como no início eu disse, a urina quando a gente vai urinar, ela atravessa a próstata. O canal da urina chamado uretra, ele passa dentro da próstata. Então, quando a gente vai urinar, imagine que aqui seja a bexiga, aqui é a próstata, ele vai fazer esse movimento, a urina vai passar por aqui. Uhum. Se essa próstata crescer, o que acontece? Vai fechar a passagem da urina. Então, esse paciente vai começar a ter sintomas urinários. Quais seriam esses sintomas? O jato da urina começa a ficar mais fraco, ele começa a ter que fazer força para urinar, começa a acordar à noite 2, 3, 4 vezes. Ele termina de urinar, tem a sensação que a bexiga ainda está cheia. Perfeito. Esses sintomas são sintomas do chamado crescimento... Dores? Tem dores? Não, mais dificuldade mesmo para urinar. Tá. Esses sintomas são sintomas do crescimento benigno da próstata. Os pacientes às vezes confundem muito essas duas doenças, adenocarcinoma de próstata e crescimento benigno da próstata. O que é o crescimento benigno da próstata? Essa próstata, a partir dos 40, 45 anos, começa a crescer. Isso não é uma doença, isso é fisiológico. Isso faz parte do envelhecimento. Do mesmo jeito que aparece a ruga, o cabelo fica branco ou cai. Perfeito. Olha para lá também. A próstata cresce e o paciente vai ter sintomas. O câncer da próstata, ele acontece na chamada zona periférica, longe do canal da urina. Começa um nódulozinho pequenininho que vai crescendo. Então, na fase inicial, o paciente que tem adenocarcinoma de próstata não tem nenhum sintoma. Ele não
não tem dificuldade para urinar, não tem dor, não tem nada. Já o crescimento benigno apresenta sintomas. O câncer de próstata, na fase avançada, quando a doença já progrediu, ele pode tomar a próstata toda e o paciente ter os mesmos sintomas que o crescimento benigno. Além disso, ele pode dar metástase. O que seria metástase? Quando uma célula cancerígena sai de um órgão primário e vai para um órgão secundário, a gente chama de metástase. No caso da próstata, o osso é o foco principal. Então, o tumor sai da próstata e implanta no osso. O paciente pode ter dor óssea, já é um sinal da doença, um sintoma da doença avançada. Agora, viu, meu amigo? Você fica atento aí, porque agora, é muito séria a coisa, né, Luiz? Agora, por que a gente tem uma ideia, assim, muito longa, muito vaga, do que é um câncer? É um câncer de pulmão, um câncer que dá em outros órgãos. Agora, por que é chamado de câncer esse problema na próstata? Ele tem o mesmo desenvolvimento de um câncer no pulmão, um câncer no fígado? Como é que funciona isso? Entendi. O câncer, na verdade, o que é? É um crescimento desordenado de células. Ocorre uma alteração no crescimento. Esse é o câncer comum que a gente câncer que ocorre, o câncer de pele, o câncer de pulmão, o câncer de laringe, de esôfago, estômago. E a próstata não é diferente. Ocorre, então, uma alteração, essas células vão crescer, ele começa como um nódulozinho. O câncer de próstata, em específico, tem um crescimento lento. O que é isso? O paciente que demora, por exemplo, dois anos, por exemplo, um nódulo dobrar de tamanho. Então, isso faz com que o paciente tenha tempo, feito o diagnóstico, para ele fazer um tratamento. Tem alguns tipos de câncer, quando você faz o diagnóstico, a doença já está avançada. Então, não tem esse tempo de você fazer um tratamento curativo. O câncer da próstata tem um crescimento lento, permite o paciente fazer o diagnóstico, fazer o tratamento e ficar curado. Doutor Leonardo vai continuar conosco aqui, do Arnaldo Gavaza. Inclusive o GC entrou aí, doutor, seu sobrenome, né? É Leonardo? Cota. Cota, beleza, tá aí então, gente. Vamos voltar no segundo bloco do bate-papo da imprensa. Um assunto excelente, muito esclarecedor, que vem de encontro aí ao Novembro Azul, que vai ser dia 26 agora na Praça de Palmeiras. Voltamos em instantes. Esse é o bate-papo da imprensa, meus amigos, de volta do segundo bloco aqui pela TV Educar. Calorão, hein, rapaz? Essa semana, mais uma vez, a chuva ameaçou, fez que foi, não foi, acabou fome, acabou não vindo. Por favor, Alexandre Sami, antes de eu contar a sua história, você poderia, por favor, dar uma focalizada aqui? Vovó da Placidina, você que está acompanhando o programa agora, o show é daqui a pouquinho no Ponte Novense. Você pode comprar o ingresso lá na secretaria mesmo, R$30, tá? É daqui a pouquinho lá no Ponte Novense. Vovó Placidina, gente, porque a renda para a reforma do asilo tem evidentemente assim um destino muito importante. Venham rachar de rir, não é isso? É velha, mas é boa, hein? Vovó Placidina. Obrigado, viu, o Alexandre? Vamos dar uns abraços rapidinho aqui, gente, tem que continuar com o doutor Leonardo Cota falando sobre câncer de próstata, o Novembro Azul. O William Cristiano do Cojão, boa tarde, boa noite, doutora Cristiane do Procon, Chico Caipira, o Chico Anderson Alves é o baile da saudade domingo. Não deu condição de trazer o cartaz hoje, mas estou anunciando aqui, tá? Domingo, 6h30, na sede social do Palmeirense. Você melhorou, Chico? Chico estava com uns probleminha aí, gástrico. A urologista está aqui, ó. Pode procurar o doutor Leonardo Cota aqui, viu? Vovó Placidina, já falei. Filomeno e Júlio, o pessoal e tudo mais, um abraço. Filomeno sabe tudo, rapaz. Hein? Seguinte, Pereira vai ser chefe da próxima administração lá. Donizete, história daqui a pouco. Divina da Rasa, Divina, um abraço pra você. Tá? Durante o programa ela para assistir, viu? De nossa amiga Divina. Terezinha da Carnes Badalo, uma pessoa espetacular. A seu esposo, o Gonzaga, seus filhos, todos também, muito obrigado. Ô, Terezinha, um abraço pra você também. Tá legal? Nadir, estive com ela hoje, Donizete, do Alto da Boa Vista, falou que tá sempre nos acompanhando aí. Inácio Ribeirão Mata Cães. Depois do último intervalo, Aleco, vou falar do seu aniversário, hein? É amanhã, né? Vai ficar mais velho, rapaz, é verdade. Doutor Leonardo Cota é médico urologista, atende do Arnaldo Gavaza, né, do Plamag, que é parceiro aqui da TV Educar, e fala sobre as questões relacionadas à próstata e sobre o Novembro Azul, que acontece aí na Praça de Palmeiras, dia 26,
essa concentração, né, com a realização do Hospital de Nossa Senhora das Dores. A próxima questão qual que é aí, Luiz? Fatores de risco, doutor, e preventivo. Queria que o senhor falasse isso. Ok. O principal fator de risco é a idade. O câncer de próstata, à medida que a gente vai envelhecendo, aumenta a incidência. Infelizmente, a gente tem que envelhecer e algumas doenças acometem. Esse é o maior problema de envelhecer, né? A velhice. Mas assim, a pessoa tem que preparar também o envelhecimento, né, doutor? Preventivos. Então, voltando aos fatores de risco, a idade é um fator de risco importante. O fato de você ter alguém na família, história familiar é um fator de risco. O paciente nível que tem a maior incidência. E hábitos. Hoje nós sabemos que a maioria das doenças estão relacionadas com nossos hábitos alimentares e nossos hábitos de vida, tais como tabagismo, etilismo, sedentarismo. Então, os tumores também não são diferentes, eles têm relação com esses hábitos. E o câncer da próstata também tem relação. A dieta rica em gordura animal é um fator de risco para câncer de próstata e outros tipos de cânceres. Essa dieta industrializada, a dieta ocidental, é um fator de risco também. Com relação a essa dieta, tem um estudo interessante que mostrou os pacientes orientais que têm uma dieta mais saudável, quando essas pessoas migram para o Ocidente, eles têm a mesma incidência de tumores do que as pessoas que são ocidentais. Então, no Oriente, a incidência de tumor é menor do que nos pacientes que vivem aqui no... O uso de produtos naturais. Mas o chinês, né, o coreano, de uma forma geral, né, o oriental, ele tem essa característica, né, doutor? Isso. Então, esses hábitos alimentares são importantes. E fatores preventivos. A principal prevenção é fazer o exame preventivo. Como a gente já falou, o câncer da próstata não dá sintomas, então você tem que fazer os exames preventivos. Outra coisa é a alimentação, procurar alimentos saudáveis. Alimentos ricos em licopeno, é uma substância antioxidante, é importantíssima na prevenção de câncer de próstata e outros tipos de cânceres. Então, tomate, espinafre, também mamão. São substâncias, goiaba, é substância que tem o licopeno, são substâncias antioxidantes que atuam na prevenção. Que atuam, não deixa a pessoa ter esses diminui a incidência da doença. Beleza, você que está acompanhando o programa sexta-feira, gosta de um churrasquinho, de uma geladinha, de vez em quando também não mata não, né, doutor? Faz parte, né? Com certeza, nós não vamos deixar de comer nosso churrasquinho de fim de semana, mas também não pode abusar, né? Não, tudo é excesso, é verdade, é complicado aí. Ô Luiz, tem mais uma pergunta diagnóstico, doutor. Como é que chegamos a esse diagnóstico da pessoa estar com esse problema? Câncer da próstata. O diagnóstico, ele é feito, inicialmente o paciente vai fazer a dosagem do PSA. O que é o PSA tanto falado? O PSA é uma substância que é produzida na próstata e é lançada na corrente sanguínea. Então a gente vai colher o sangue e vai mensurar o valor do PSA. Se esse valor do PSA estiver alterado, é um sinal de alerta que tem alguma doença na próstata. Importante frisar que o PSA não é câncer específico, ou seja, não é só o câncer que aumenta o PSA. Outras doenças da próstata aumentam o PSA. Por exemplo, uma prostatite, que é uma infecção na próstata, o paciente tem uma elevação muito grande de PSA. O próprio crescimento benigno da próstata aumenta o PSA. Se o paciente é submetido a uma sondagem vesical, ele também aumenta esse PSA. Se o paciente faz uma biópsia da próstata, aumenta o PSA. Então, o aumento do PSA é um sinal de alerta. Então, é importante frisar isso, que às vezes o paciente tem um PSA um pouco alterado, já fica todo ansioso pensando que já está com um câncer na próstata. Ele pode ter uma infecção na próstata, mas não é um Não é um câncer, com certeza. Então, o diagnóstico começa com a mensuração do PSA e o exame de toque. Qual que é mais importante? As pacientes perguntam, é mais importante fazer o toque ou fazer o exame de PSA? Os dois andam juntos. É importante você fazer um preventivo, fazer exame de PSA e exame de toque. Às vezes o paciente faz só o exame de PSA, se dá por satisfeito, achando que já fez um exame preventivo. Mas, na verdade, 30% dos pacientes que têm o PSA normal pode ter alteração no exame de toque. Então é importante fazer os dois. Você fez o PSA, ele deu alterado, ou o exame de toque está alterado, você vai lançar a mão da biópsia da próstata. O que seria a biópsia?
ela é guiada pela ultrassonografia, você vai localizar a próstata, com a agulha você vai tirar fragmentos, pedacinhos pequenos de próstata e ser encaminhado para o médico patologista, ele faz uma lâmina e leva ao microscópio e vai estudar. Aí ele vai dar o diagnóstico. Infecção, crescimento benigno ou adenocarcinoma de próstata. Então quem fecha o diagnóstico do câncer de próstata é o exame chamado anatopatológico. O exame, o toque vai dar ao médico uma dimensão assim, se está alterado ou não. Sim. A próstata tem uma consistência fibroelástica. A gente fala com o paciente que a gente faz esse movimento, tocando aqui a região da mão, a gente vê que é macia. Essa é a próstata normal. Se quando a gente faz exame de toque, nota um nódulo, uma superfície irregular, é sinal que pode ter alguma alteração. É comum a gente, quando faz exame de toque, você sente nitidamente um nódulozinho pequenininho ali. Esse nódulo pode ser um câncer. Pode que não seja também, pode ser só um processo inflamatório, alguma coisa. Por isso, você faz o exame de toque, notou alguma alteração, esse paciente é encaminhado para fazer uma biópsia. Aí essa biópsia vai fechar o diagnóstico de adenocarcinoma de próstata. Fica claro se tem ou não. Aí depois é uma operação, a retirada. Isso. Aí feito o diagnóstico, nós vamos partir para o tratamento desse câncer da próstata. O tratamento vai depender de vários fatores, depende da idade do paciente. Um exemplo, a gente faz o diagnóstico de um câncer de próstata em um paciente de 80 anos, um paciente assintomático, é um câncer inicial, é um paciente pode ser acompanhado, ele não precisa fazer cirurgia, radioterapia, a gente vai acompanhar esse paciente com dosagem de PSA, se ele mantiver estável, ele pode ser acompanhado e esse câncer não vai trazer nenhum prejuízo para ele. Ao passo que você faz o diagnóstico de um paciente de 45 anos, é um paciente que merece ser tratado e tendo o tumor na fase inicial, o paciente vai ser tratado e vai ser curado. Opções de tratamento. A principal forma de tratamento é a cirurgia, chamada prostatectomia radical. O que é isso? Nós vamos fazer a retirada de toda a próstata. Uma vez retirada essa próstata, esse paciente vai fazer o acompanhamento. O PSA ele é importante no diagnóstico e no acompanhamento. Quando o paciente faz a cirurgia, ele faz essa dosagem de PSA depois da cirurgia, porque se esse PSA mantiver baixo no limite da normalidade, significa que a doença está controlada. Se esse PSA começar a subir, esse paciente está voltando, está tendo uma recidiva da doença. Ele vai merecer uma complementação. Tá certo. Doutor Leonardo Cota, é uma entrevista espetacular aqui, falando sobre a questão relacionada à próstata, né, relacionada aos homens, evidentemente, mas as mulheres também têm que fazer aí um incentivo, porque as mulheres são mais cuidadosas, o homem tem um certo preconceito, né? E sobre esse preconceito, vamos falar daqui no último bloco do programa, alguns fatores ainda, que o doutor Leonardo vai continuar com a gente aqui no bate-papo da imprensa, não é isso? E a gente agradece mais uma vez a vocês todos aí. Dinei, segura aí que a gente volta no último bloco. Ok, meus amigos, de volta ao bate-papo da imprensa. Meu amigo Leleco, aniversariante da manhã, sábado, Leleco. Um abraço pra você, meu filho. Ó, felicidades. A idade, terceira idade, 61, pode falar a sua idade. Mulher que não gosta que fala, né? Tentando ainda a terceira idade, vai daqui a pouquinho a carteirinha do passe livre, direito de filho de loteria. Donizete, há muito tempo que já tem esse privilégio, Esse, né, Luiz? então. Eu 35, não, eu ainda... 35 anos. Eu ainda que é falta uns quebradinhos ainda, viu? Meu amigo Alexandre Sam, quer dizer então que final do ano está programado um futebol aí, né? Do pessoal da TV do Car, com a TV Horizonte, com a Rádio América, do conglomerado, não é isso? Luiz, não sei se joga futebol, Luiz. Conglomerado é bom, hein? Conglomerado. Agora o nosso Sam, segundo o Ednei, ele tá com um pré-requisito aí. Tem uma questão aí de... envolvendo é só família. É só uma questão de comando. Né? Tem um pré-requisito aí. É só uma questão de comando. Sobre a patroa, né? Quem manda, quem não manda. Vai comigo, então não vai. Tem essa história aí. Ednei autorizou falar isso aí, viu? Alô, Jorge Fazendeiro, um abraço pra vocês, tá, gente? Muito obrigado a vocês todos aí, um grande abraço. Bom, ô Luiz, o que nós vamos falar com o doutor Leonardo agora? Eu queria que o doutor Leonardo falasse sobre preconceito. E o que pode ser feito aí para a gente quebrar esse preconceito aí do homem, dessa questão de fazer essa prevenção, doutor?
Infelizmente, nós homens temos muito preconceito ainda. Não só com relação à próstata, mas com outras doenças. Os estudos mostram que os homens vivem em média 8 anos a menos que as mulheres. Por que isso? Porque nós, homens, não fazemos prevenção. Um homem, quando procura um médico, um hospital, ele está doente. Ele não vai procurar para fazer exames preventivos, para evitar a doença. Muitos pacientes falam, eu não procuro médico, quem procura médico está procurando doença. Mas, na verdade, o objetivo de você ir a uma consulta médica é você prevenir alguma doença, fazer um diagnóstico inicial, que nós sabemos que todas as doenças, quando diagnosticadas na fase inicial, tem uma chance muito maior de cura, uma chance de você ter menos complicações, menos sofrimento. Então, os homens, nós estamos tentando, através dessa campanha Novembro Azul, que foi criada não tem muito tempo. Até então existia muito, falando sobre mortalidade infantil, câncer de mama, câncer de endométrio, e não tinha nenhuma política voltada para os homens. Então o Novembro Azul veio para a gente mudar isso, não só com relação à próstata. Acho que a gente deve aproveitar esse momento para estar alertando os homens, para estar fazendo exames preventivos, exame preventivo de próstata e outros exames. É importante a gente fazer pelo menos uma vez ao ano exames laboratoriais. A gente vai fazer o diagnóstico de diabetes, da dislipidemia. É importante estar aferindo a pressão arterial. A hipertensão arterial é uma doença silenciosa, que é uma das principais causas de insuficiência renal crônica. O paciente perde o rim, vai fazer diálise por causa de uma hipertensão que não foi diagnosticada, e quando o paciente diagnosticou, já estava com a doença avançada. Então, nós devemos começar a mudar nossa mente, abrir a mente para estar fazendo essa prevenção. A questão do preconceito é tão forte que essa semana eu estive procurando um amigo, até tem um comércio ali na Custódio Silva, sobre um apoio, né, ao evento que eu realizo em Palmeiras, um apoio publicitário. Só que ele entendeu, ele achou que faria o exame lá. Não vou, calma, eu não estou querendo que você vá lá fazer o exame, é me patrocinar, uma coisa, né? Então, quando falou-se em exame, ele já assustou. Quer dizer, é o que você está falando aí, né, doutor? O homem já tem aquela predisposição ali. Mas essa questão de preconceito, a Sociedade Brasileira de Urologia fez um trabalho com pacientes que nunca tinham feito exame de toque. Então, foi feita a pergunta se eles fariam novamente o exame de toque. Mais de 90% disseram que se soubesse que o exame é um exame tão simples, já teria feito há muito mais tempo. O exame de toque é um exame que dura em torno de 10 a 20 segundos. Incomoda falar que o exame não traz um incômodo, traz. Mas a dor que o paciente sente é mais a dor preconceitual do que a dor física. Tá certo. É verdade. Ô Luiz, nós temos ainda 3 minutos do programa. Eu gostaria que você continuasse aí com o doutor Leonardo. A gente falou exatamente desses assuntos. Preconceito é grande, nós falamos disso, que a medicina pode mudar isso. E com relação aos tratamentos de cirurgia, há um risco de impotência masculina, doutor? Sim, quando o paciente vai fazer o tratamento do câncer de próstata, 2 complicações vêm à cabeça dele. A primeira é a incontinência urinária. O que é isso? Ficar com a urina solta depois da cirurgia. É um medo que todo paciente tem e isso diminuiu muito nos últimos anos, porque a cada dia nós vemos uma melhora da técnica cirúrgica. Hoje os estudos trabalhos mostram que em torno de 10% ou pouco mais do que isso ficam com a incontinência urinária, com a urina solta. E a impotência sexual é um medo de todo homem. A impotência sexual, que é conhecida na medicina como disfunção erétil, ela tem relação a alguns fatores. Por exemplo, a idade. Quando o paciente faz diagnóstico na fase, um paciente jovem, ele tem uma função sexual boa, ele tem a chance de fazer cirurgia e continuar sendo ativo sexualmente. Agora, se o paciente é um paciente mais idoso ou é um paciente que não tem uma função sexual boa, ele vai ele vai continuar sendo impotente depois da cirurgia. Mas o que é importante também, essa questão da disfunção sexual, é a fase do diagnóstico da doença. Se você faz o diagnóstico na fase inicial, você pode fazer uma cirurgia onde você consegue preservar mais os nervos. Por que o paciente fica impotente? Porque os nervos que vão para o pênis passam próximo à próstata. Se o tumor está inicial, você tira a próstata e não lesa esse nervo. Se o tumor já está um tumor
avançado, Já está você afetando. já tem que tirar esses nervos junto com a próstata. Então, mais um fator importante do diagnóstico precoce. A taxa de complicação é menor do que a doença tardia. Doutor, nós estamos Isso é quase ao final do importante. programa, 1 minuto e meio. Você falou que para fazer uma síntese, né? No final aí, né? Fazer Ok. uma sinopse. Nós falamos então hoje do câncer de próstata. Falamos o quê? Que é um câncer muito frequente no homem, a incidência muito alta, mas é uma doença que tem uma chance muito grande de cura. Para isso é importante fazer o diagnóstico inicial. Como se faz o diagnóstico inicial? Uma vez ao ano é importante fazer o exame de PSA e o exame de toque retal. Assim você vai poder fazer o diagnóstico na fase inicial, fazer um tratamento, ficar curado e não ter complicações. É importante fazer dosagem de PSA, mas é importante também fazer o exame de toque. Importante lembrar que a doença não tem nenhum sintoma. Então, às vezes o paciente fala, eu não sinto nada, não vou fazer nenhum exame. Mas não é por aí. Nós sabemos que é uma doença silenciosa que, quando ela manifestar, já é tarde para você fazer um tratamento curativo. Infelizmente, hoje nós fazemos muitos diagnósticos na fase tardia. É um paciente que a gente não quer receber no nosso consultório. Um paciente que a gente vai chegar e falar que não tem mais como fazer um tratamento curativo, apenas paliação. Então, aproveitei esse momento, homem, para fazer o exame preventivo do câncer de próstata e começar mais a fazer os exames laboratoriais, tá ferindo a pressão. Quem é etilista, parar de beber, tabagista, parar com cigarro, começar a fazer uma atividade física, porque nós sabemos que hoje uma boa qualidade de vida tem relação com o nosso hábito alimentar e com os nossos hábitos do dia a dia. Doutor Leonardo, foi um prazer recebê-lo aqui. Espero contar com você em próximas oportunidades. E apesar da primeira vez na TV, né? Primeira vez. Se saiu bem, né? Saiu bem. Exatamente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Perfeito. Ô Luiz. Um abraço, obrigado a você que nos acompanhou aí. Na próxima sexta-feira a gente volta com um assunto interessante, como sempre nós fazemos no nosso programa. Um abraço. Beleza. O Café, segura um pouquinho, que eu quero mandar um abraço aqui pro meu amigo vereador, lá do Salão Capixaba, o Machadinho. Ele colou um telão, rapaz, lá dos clientes. Os clientes estão lá ajeitando lá, né? O cabelo. Eu até não frequento muito não, porque eu tenho um pouco de deficiência aqui na... Machadinho, um abraço pra você, pro seu filho aí, o Gabriel, o Zika vírus, é um funcionário dele, Matipó. Bem, quando sai um cafezinho lá, né? De vez em quando. Grande abraço, Machadinho. Você merece o seu cargo aí com uma pessoa do bem, né? E a todos, gente, um bom fim de semana, uma boa semana quem está assistindo segunda-feira. Obrigado, Café, Dinei, Gustavinho, Alexandre, Isabela e todos, né, nossos companheiros aqui da TV do Carro. Agora sim, Cafezinho. Um abraço para você, hein? Tchau.